Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu recebi a incumbência de falar hoje sobre o tema para que servimos. E a sugestão que foi dada de texto, eu agradeço ao irmão Rafael, eu a acolhi, e se encontra no capítulo 4 da primeira carta de Pedro. Nós iremos ler do verso 1 ao verso 10, mas esse capítulo tem 19 versículos. E na minha versão diz assim: portanto, visto que Cristo padeceu por nós no seu corpo, armai-vos também, vós, deste mesmo pensamento, porque aquele que padeceu no corpo já rompeu com o pecado. Então, no tempo que vos resta no corpo, não vivais mais segundo os desejos dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Pois é bastante que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução e vos insultam. Hão, porém, de dar conta àquele que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Pois é por isso que foi pregado o Evangelho até aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens no corpo, mas vivessem segundo Deus em espírito. Ora, já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Tende antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração. Servi uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, pedimos, Senhor, que Tu nos use como um instrumento, Senhor, daquilo que Tu queres falar a cada coração. Tu sabes, Senhor, que nós estudamos a Tua palavra, procuramos nos preparar, mas Tu és o soberano. Tu podes falar aquilo que Te convém, porque sabemos que é o melhor para todas as nossas vidas. Essa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Pedro, meus irmãos, ele começa o tratado dele não necessariamente no capítulo 4. Ele começa a falar várias coisas bem interessantes desde o começo da carta, mas ele vai levantar alguns pontos bem bacanas no 3, que me chamaram bastante atenção a partir do verso 8, em que ele incentiva os irmãos a serem compassivos, amorosos, misericordiosos, humildes e praticantes do bem. Ele vai dizer que nós não devemos pagar o mal com o mal. E também vai defender que nós não podemos também pagar injúria com injúria, mas sermos amorosos. E ele vai dizer que isso vai ser gratificado se nós praticarmos sempre o bem. Nós iremos receber algumas bênçãos por herança, porque foi para isso que nós somos chamados. Não necessariamente para recebermos as bênçãos, mas para praticarmos o que é bom, porque isso está na essência de Deus. Deus é bom e Ele também quer que os filhos dele também sejam. Então, nessa linha de pensamento, ele chega ao capítulo 4, e a partir do verso 6, ele continua estimulando os irmãos a viverem de acordo com o exemplo de Cristo. A partir do verso 7, ele começa a fazer admoestações a viver cada crente
de uma forma sóbria e sempre vigilante. E ele vai dizer que essa vigilância, ela deve ser feita em oração. Ele vai dizer também que o amor deve ser a prática mais comum na vida de cada crente. Diz isso no verso 8. Ele vai dizer que o amor, ele traz algumas consequências. Por isso que nós devemos amar. E ele vai dizer que o amor, ele encobre uma multidão de pecados. E é bom que nós entendamos que não é porque o crente tem uma multidão de pecados, tá? O crente não tem essa multidão de pecados toda que deve se preocupar para estar amando para que Deus cubra, não. Quando Jesus Cristo deu a vida dele ali na cruz do Calvário, ele nos perdoou os pecados e tudo que nós tínhamos foi apagado. Então o crente não é para estar se preocupando se ele tem uma multidão de pecados, não. Mas o amor, ele vai ser tão vivo na vida do crente que vai influenciar outras pessoas a viverem esse amor. E aquelas pessoas que viviam de uma forma dissoluta, elas passarão também a amar e terem uma vida digna diante de Deus, deixando o Senhor Jesus ser Senhor da vida delas também, e assim os pecados de outrora cometidos por elas estarão sendo também apagados como os nossos foram. E o verso 10, ele então começa dizendo servir. Ele chama a igreja do Senhor Jesus Cristo para servir. E nós temos várias razões. Rafael apresentou algumas na semana passada, porque servimos. Nós servimos por vários motivos que foram apresentados, e aí vem uma pergunta. Bom, faço isso, eu tenho os motivos, agora para quê? Qual o meu objetivo agora, já que eu tenho que servir? O apóstolo Pedro, ele vai levantar a questão de que nós devemos servir, porque nós servimos para mostrar a obediência que temos no Senhor Jesus. E essa obediência, ela tem que ser uma obediência sem limites. Não uma obediência cega, mas uma obediência sem limites. Porque se nós não vivermos assim, nós estaremos fadados a, por qualquer motivo, desobedecer a Deus. A nossa obediência tem que seguir alguns exemplos. Começando no Antigo Testamento, nós temos o Abraão, que temos como pai da fé. Abraão recebeu uma incumbência de Deus que não foi fácil. Deus chegou para Abraão e disse: sacrifica o teu filho. E Abraão pegou o garoto, saiu com todos os instrumentos para o sacrifício, e ele foi com o coração partido, amava o garoto, amava o filho da velhice dele, o filho que havia sido prometido para Abraão. E o menino, chegado em determinado momento, pergunta: pai, cadê o cordeiro para o sacrifício? E Abraão, confiando em Deus, diz: cordeiro para si, Deus proverá. Eu creio, meus irmãos, que aquela pergunta fez o coração de Abraão sangrar muito mais que já vinha no caminho. Mas ele tinha a confiança de que Deus iria providenciar o cordeiro. Não era uma obediência cega, porque ele estava confiado de que Deus proveria o cordeiro. Portanto, não era cega. Ele tinha a sua base na fé. Por isso ele obedeceu. E no momento certo, no momento de Deus, quando o menino já estava amarrado sobre a lenha para ser imolado, Deus mostrou que tinha providenciado o cordeiro. E não era aquele que seria morto ali no lugar de Isaac, não. Teria sido o filho dele.
porque aquilo ali era profético. Aquele sacrifício ali era um sacrifício profético. Deus estava querendo já mostrar para a humanidade que haveria um sacrifício por todos os homens. Um exemplo no Novo Testamento do próprio Jesus Cristo. No livro de Filipenses, no capítulo de número 2, a palavra diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma profunda afeição e compaixão, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um somente para o que é seu, mas qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao qual deveria se apegar, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, o exemplo que Cristo nos deixou foi uma obediência sem limites. E a obediência de Jesus foi tão provada que lá na cruz do Calvário, quando ele já estava nos momentos finais já da vida dele, ele, mesmo percebendo que por conta dos nossos pecados Deus havia virado as costas para ele, ele não desceu da cruz. A oração de Jesus sempre foi: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Obediência sem limites, ao ponto de Jesus dar a vida dele naquela cruz no Calvário. Jesus foi obediente até a morte, e uma morte humilhante. Mas isso não diminuiu em nada o valor da obediência do Senhor Jesus. Muito pelo contrário, serviu para que a igreja começasse a pensar que ela deveria também ter uma atitude semelhante, obedecer e obedecer sem limites. Se vamos morrer por Cristo, não sei, mas devemos ter na nossa mente que esse deve ser o nosso fim. Quando Jesus nos chamou, Ele nos chamou para nos colocar em situações difíceis. Não foi para dar vida boa. Ele disse que nos colocaria entre lobos. Nos chamou de ovelhas e disse que Ele nos mandaria para o meio de lobos. Aí quem acha que isso é moleza, que isso são bênçãos, que me perdoe. Mas eu vejo isso aí como algo muito sério e não vida fácil. A vida do crente não é fácil. E se você está no seu trabalho levando uma vida fácil, ninguém lhe critica, observe se você está sendo bem obediente. Porque Jesus foi criticado. Os apóstolos foram todos criticados. A igreja do Senhor Jesus no começo do século I foi criticada. Muitos crentes no século III morreram. E por que seria diferente para nós? Nós somos especiais? Somos não. Portanto, nós também temos que obedecer a palavra e obedecer sem limites. O limite, quem vai dizer é Deus. Ele vai dizer: é agora, acabou. E aí nós seremos recebidos pelo Senhor na glória.
Essa questão da obediência, meus irmãos, ela é tão séria, e aqui no nosso meio, em alguns grupos, circulou um texto que eu achei bem interessante, que foi de um homem que recebeu, eu vou fazer um resumo, tá? Recebeu de Deus a missão de empurrar uma pedra. E ele, durante vários dias, foi empurrar aquela pedra. E depois de muito tempo empurrando aquela pedra, chegou o diabo e disse: olha, você já percebeu que você não afastou a pedra nem um pouquinho? Você está fazendo um trabalho inútil. Não tira a pedra do canto. E ele então começou a analisar aquilo, que realmente não estava tirando a pedra do canto. E um dia foi orar e lamentavelmente se maldizer ao Senhor: Senhor, eu tenho empurrado a pedra e até agora a pedra não saiu do canto. E então a voz de Deus diz: meu filho, a minha ordem foi para você empurrar a pedra, não foi para tirar do canto. Você está fazendo a coisa certa, você está empurrando a pedra, porque quem tira a pedra do canto sou eu. Então, meus irmãos, nós somos chamados para viver em obediência. O agir, o realizar, não é nosso, é de Deus. Ele é quem vai fazer a obra. O importante é que nós estejamos obedecendo. E por conta de desobedecer a Deus, Moisés foi impedido de entrar na terra de Canaã. Deus disse para ele: fala a pedra. Ele foi lá e deu um cascudo na pedra. Por causa disso, tu não entrarás na terra. Agora imagine, um homem que passou 40 anos levando o povo pelo deserto. Quando chega à porta do objetivo, ele é proibido de entrar. Isso não é frustrante? É, mas ele teve que pagar o preço. Não desobedeceu? Desobedeceu. Nós temos que ser obedientes ao Senhor. A obediência é a primeira razão para nós servirmos ao Senhor. A segunda razão é o amor. Nós devemos amar porque nós fomos amados. E nós temos que servir com amor. Amar sempre. E o apóstolo Pedro diz que tem que ser um amor ardente. Não é um amor de meia boca. É um amor ardente, que saia lá do fundo das nossas entranhas e saia nos queimando tudo, e os outros sintam que há verdade nesse amor que dizemos que nutrimos. Aquele amor que o irmão passa por você, não fala com você, você chega para outro e faz beicinho dizendo: passou por mim, nem falou. E daí? Ele não falou com você porque muitas vezes nem percebeu que você estava ali. Ele vinha com a cabeça tão cheia de problemas que os problemas o cegaram. Mas o que é que nós fazemos? Não, é que ele não gosta de mim. Esse amor ardente que nós devemos sentir pelos irmãos é aquele amor que vai fazer com que nós não fiquemos intrigados dos nossos entes queridos porque nós tivemos brigas familiares. Isso é normal entre os irmãos de sangue, entre marido e mulher, essas desavenças. Nós somos humanos, mas nós não podemos deixar que isso se alastre e se torne um monstro nas nossas vidas. Eu estou para ver um irmão que nunca brigou com outro. Eu estou falando de irmãos de sangue, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, ou de um ajuntamento que houve aí, eles se tornaram irmãos. Estou para ver um que nunca tenha havido um atrito. Mas eu já ouvi irmãos dizerem: eu estou há 30 anos que não falo com o irmão fulano. Que vergonha! Isso não é para ver na igreja do Senhor Jesus Cristo.
As desavenças podem haver, porque somos pessoas humanas, temos ideias diferentes, lutamos muitas vezes por ideais que pensamos ser os melhores, mas há discrepância e não podemos deixar que isso abale o nosso amor. É por isso que de vez em quando, eu e alguns irmãos que a gente tem alguns embates aqui, quando termina a gente se encontra, se abraça, pede perdão e a vida continua. Não deixamos de nos amar por conta disso. Por quê? Porque o nosso amor tem que ser um amor ardente. E o amor ardente que Pedro está falando é semelhante àquele amor que o apóstolo Paulo descreve na carta dele aos Coríntios, capítulo 13, melhor dizendo. Dos versos 4 a 8. Diz assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suporta mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Esse é o amor ardente que temos que sentir uns pelos outros. Um amor que, mesmo vendo um irmão errando, não ficarmos torcendo para que ele caia, mas que vamos servir de suporte para os fracos, porque foi assim que Cristo nos amou. E o texto bíblico diz que Ele nos amou quando nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados. Ou seja, nós estávamos, como diz o adágio popular, nós estávamos para lá de Bagdá. Foi nesse momento que Deus nos amou, quando nós estávamos perdidos. Portanto, meus irmãos, torcer para que um irmão, só porque eu não estou bem com ele, ele fracasse em alguma coisa, é mostrar que nós não estamos nos amando. A Bíblia nos ensina que nós devemos servir de suporte para os fracos. Suportai-vos uns aos outros. E esse suportar aí vai além de tolerar. É servir de suporte mesmo. É o irmão mais forte, em um determinado momento, servir de base para aqueles que estão mais fracos, e através do exemplo daquele irmão, ele tem uma fé fortalecida no Senhor. Porque vai chegar momento que o que estava forte vai estar fraco. Porque é assim a vida cristã. É assim que nós funcionamos. Hoje estamos bem, lamentavelmente amanhã estamos mal. A nossa vida, muitas vezes, de crítica ao povo judeu, que foi na verdade um sobe e desce de espiritualidade, também é assim. Nós temos altos e baixos na nossa vida cristã. A nossa santificação, ela não tem sido só uma crescente constante. Ela tem quedas. E é nessas quedas que um irmão que muitas vezes nós não percebemos, chega e nos dá uma palavra de conforto. Ele foi o forte, mas eu nem o notava. Mas ele foi forte para me ajudar a levantar. Deus o usou. Todos nós, meus irmãos, somos usados por Deus. Ele quer fazer isso nas nossas vidas. E nós temos que mostrar que amamos os nossos irmãos. Porque Cristo também nos amou. Eu gosto muito de analisar o momento da traição de Pedro. Pedro havia dito para Jesus que faria tudo para proteger o Senhor, né? E Jesus diz: Pedro, ainda hoje tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. O cantar do galo era o sinal para Pedro. Veio a primeira, Pedro negou.
A segunda, Pedro negou. A terceira, Pedro negou e o galo cantou. O livro de Lucas diz que Pedro olhou para Jesus e Jesus olhou para ele. E a análise que eu faço é: se fosse eu no lugar de Jesus, qual seria a minha atitude? Eu teria olhado para ele, teria feito assim: eu não te disse, cretino, que tu ias me trair? Eu te disse, você é um traíra, safado, me traiu. E eu ficava só bocejando, tentando que ele lesse os meus lábios, para não entregá-lo, para eu não ser um traidor como ele, não é? Seria isso, sabe por quê? Porque isso é bem humano. Ninguém gosta de ser traído. E nós chamamos as pessoas de canalhas porque nos traíram. Safados, outros advérbios mais pesados ainda. Por quê? Porque fez algo que nós não gostamos. Ninguém gosta de ser traído. Mas o texto diz que Jesus olhou para Pedro e Pedro não aguentou olhar muito tempo para Jesus. Fugiu chorando, arrependido. Eu acredito que Pedro, quando olhou para os olhos de Jesus, ele leu a seguinte frase: Pedro, meu filho, você está perdoado. E ele foi embora. Nós não teríamos tido o mesmo olhar de Jesus. Ou teríamos? Eu espero que vocês sim. Eu sei que eu não teria não. Mas eu acredito que talvez vocês pudessem ter um olhar mais misericordioso. Porque foi assim que Jesus olhou para Pedro, com olhar de misericórdia. Por quê? Porque Jesus tinha um amor profundo por Pedro. O amor é a segunda razão para servirmos. E a terceira, meus irmãos, eu sei que para alguns pode ser que abale os alicerces, mas nós servimos também, sabe para quê? Para aparecer. Para aparecer. Quem é que gosta de ser um fantasma aqui? Alguém gosta de ser fantasma? Não. Todos nós precisamos aparecer. Nós sentimos essa necessidade de aparecer. Nós queremos ser vistos. Isso é errado? É não. Ninguém na igreja que faz serviço da igreja gosta também que as pessoas não vejam. Porque quando alguém faz e ninguém vê, a pessoa reclama. Rapaz, eu fiz isso com tanto carinho. Aqui, ó, esqueci agora a palavra. Eu vou chamar de enfeite, mas não é enfeite não, é outra que fugiu. Enfeitei tudo aqui tão bonito. Passei 2 dias trabalhando e ninguém falou nada. Todos nós sentimos, meus irmãos, esse sentimento. Nós queremos ser reconhecidos. E isso não é pecado. É uma necessidade humana. Porque nós precisamos estar sendo estimulados. E se formos ficar esperando só estímulos espirituais, é complicado. Nós precisamos de vez em quando aparecer também. Só que nós devemos ser humildes. Se alguém vier nos elogiar, receba o elogio, mas tenha coragem de dizer que a honra é para Deus. O elogio ali é para você, você fez bem feito, mas diga que você só fez bem feito porque Deus lhe capacitou. Porque na igreja do Senhor Jesus, meus irmãos, nós todos somos capacitados para servir. Não foi à toa que os dons foram distribuídos na igreja.
Todo crente em Jesus Cristo tem um dom específico. E esse dom é para servir. E nós precisamos estar elogiando uns aos outros. Nós não sabemos criticar? Por que só criticar? E não dizer, olha, eu não sabia que você tocava tão bem. Uma vez eu brincando com o Tiago, né? Eu falei que ele tocava ruim, né? Na verdade eu estava sendo irônico comigo mesmo, porque ele tem mais coragem que eu. Eu sei tocar flauta e quando toco é só no banheiro. E ele, toda quarta-feira, vem aqui e toca os hinos muito bem. Continue, Tiago, viu? Continue. Nós precisamos, meus irmãos, fazer isso. Porque se a pessoa viesse aqui e nós disséssemos, como você canta ruim, essa pessoa voltaria a cantar quando? Nunca mais, nem no banheiro. Por isso que nós temos que elogiar uns aos outros. Por isso que nós fazemos o que fazemos também para aparecer. Nós somos humanos. Nós não somos só espirituais. E o nosso lado humano precisa desse tipo de estímulo. Portanto, estejamos elogiando uns aos outros. Agora, quando eu receber o elogio, eu vou direcionar a honra para quem? Para Deus. Ele é que é o merecedor da honra. Porque foi Ele que me capacitou. Foi Ele que um dia chegou para mim e disse, olha, você é tímido, e eu sou mesmo. Mas eu vou lhe capacitar de um jeito que você vai ter coragem de enfrentar os públicos e vai conseguir até dar aula de português. Meus irmãos, eu não falava na frente de ninguém, nem só com uma pessoa. Hoje, o Senhor me usa para falar para várias, inclusive profissionalmente. Isso foi porque Ele me capacitou. Quando eu digo que sou tímido, eu não estou querendo fazer média, não. Os irmãos não sabem como é que eu estou aqui, trêmulo nas bases, graças a Deus escondido aqui, para vencer a minha timidez. Agora estou aqui por quê? Porque Deus um dia resolveu me usar assim. E é Ele, cada vez que eu venho aqui na frente, é Ele que vence vocês. Não sou eu, não. Por mim eu estaria em casa agora, dormindo, escondido, e nada de estar falando aqui na frente. É Deus que nos capacita. Por isso que a honra é dele. Agora aprendamos a elogiar uns aos outros. Não tenhamos medo de chegar para o irmão, dar umas tapinhas nas costas e dizer, olha, hoje você foi muito bem. Porque no dia que ele foi meio ruim, nós ficamos criticando lá no pátio. Não é assim que fazemos? Infelizmente é. Então eu posso criticar, mas não posso elogiar? Eu só tenho que ficar atacando porrete nos irmãos? Não. Sejamos honestos também quando a pessoa fizer algo bem feito. Elogiemos. É preciso dar uma tapinha nas costas? Dê. Mas a pessoa que está recebendo o elogio tem que ter a humildade suficiente para reconhecer que aquilo ali deve ser direcionado para Deus. E Ele então direcione. Mas fique feliz, porque o irmão que o está elogiando está dizendo, da próxima vez, você é capaz de fazer melhor. É assim que temos que agir. Fazemos o que fazemos para aparecer? Fazemos. Mas que nesse desejo humano nós estejamos mostrando o Senhor Jesus.
Que não só esteja aparecendo a pessoa do objeto que está sendo utilizado por Deus, mas que as pessoas vejam a vida de Cristo nesse objeto usado. Todos nós somos objetos nas mãos de Deus. Somos utensílios que vamos ser usados por Deus para abençoar alguém. E que Deus esteja sendo sempre louvado por cada vez que Ele nos usar. Nós somos servos, e o servo só serve para isso mesmo. Tem um adágio popular que diz, não é? Aquele que não vive para servir, não serve para viver, não é? Nós queremos continuar vivendo, né? Então vamos continuar servindo até o dia que o Senhor quiser. A minha oração, meus irmãos, é que sejamos sempre esses dispenseiros da multiforme graça do Senhor. Ele usando a nossa instrumentalidade, nós servos frágeis como somos, mas que Ele esteja tendo a grandeza de, mesmo utilizando frascos frágeis, Ele está fazendo uma grande obra na vida desta igreja. Que Deus nos abençoe.